Professor Kiyoshi, boa tarde. Uma sexta-feira. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? Sexta-feira aguardando suas colocações. E a gente já está chegando à sexta-feira, professor, com vários aspectos. Acho que o inicial é que o presidente testou Covid, né? Positivo, né? O que o senhor avalia da situação, depois de ter falado tanto que era uma gripezinha? Pois é, agora ele está falando que é uma chuvinha, né? Bom, o senhor presidente, desde o início, não vem observando os protocolos, quer do Brasil, quer protocolo internacional. Nunca seguiu à risca as recomendações da área médica, né? Vira e mexe aparecia em público sem máscara, abraçando, dando aperto de mão para todo mundo, e no fim ele acabou pegando essa coronavírus, né? Pois é. Mas em todos os demais testes realizados, sempre deu negativo, né? O que era até estranho, né? Porque para a pessoa que fica circulando sem a devida proteção, abraçando todo mundo, até que demorou para pegar a doença, né? Pois Mas, é. felizmente, deve estar tudo sob controle, né? Professor Kiyoshi, A pois não. cloroquina que ele tanto gosta, né? Ele disse que está tomando, né? E a OMC diz que não tem muito efeito prático, né? Mas ele disse que está fazendo um tratamento com a cloroquina, né? Vamos rezar que fique bem, né, professor? Porque também ficar doente seria um impacto, né? Agora, Lógico, na verdade, ele tinha que ter tomado maiores precauções, porque a saúde do presidente não interessa apenas a ele e seus familiares, interessa a nação inteira, né? Então, é uma responsabilidade dele de preservar a sua saúde enquanto chefe de Estado. professor Kiyoshi, a Suprema, agora um outro assunto é entender um pouco sobre a Suprema Corte, né? Agora tem a questão, estamos ficando confusa essa questão da legislação tributária, né? E aquela questão do PIS/COFINS, como é que o senhor avalia essa situação? Então, houve uma ação considerando inconstitucional a diferenciação de alíquotas e de regime para diversos setores da economia em relação a PIS/COFINS. O ministro Marco Aurélio, ele entendia que era inconstitucional, ofendia o princípio da economia, porque tem alíquotas que variam desde 0 até 1,5%, 3,5%, 4,5%, 12,5%, até 17,5%, né? Dependendo do setor. Agora, o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, dizendo que era constitucional. Agora, a maioria seguiu o voto dele. E ficou estranho a decisão da maioria, porque diz que, apesar da inconstitucionalização em curso, que naquele julgamento ele considerava constitucional a coexistência de regimes diferenciados, né? Então, eu não estou entendendo. Se estava em curso a inconstitucionalização, o que significa isso? Estava para julgar inconstitucional essa diversidade de alíquotas? Se tem um processo em curso para julgar essa inconstitucionalidade, então deveria ter sobrestado o julgamento daquele caso, né? Então, talvez eu estou entendendo menos as decisões da Corte Suprema. Professor, agora teve uma questão até polêmica, o vice-presidente está cuidando da questão da Amazônia, a proteção da Amazônia, mas essa semana, só para linkar uma coisa a outra, o presidente Jair Bolsonaro vetou os dispositivos daquele projeto legislativo que aprovava naquela cota fornecimento do teste Covid para a população indígena, né? O que o senhor achou disso, hein? Bom, desde que seja disponibilizado igualmente para a população branca, nada a opor, né? Agora, pelo que nós estamos sabendo, esse teste não está disponível para todo mundo, né? É verdade.
Então, você quiser fazer, você tem que comprar nas farmácias, né? Então, desde que distribuído igualitariamente, tudo bem. O outro aspecto é que essa questão do dinheiro, né, recuperado da Lava Jato. Professor, que eu acho, tiveram até várias perguntas, né, falando de investir o que foi recuperado pela Lava Jato para, inclusive, tratamento na saúde que a União usaria para a saúde. Esse dinheiro não. Na verdade, a gente ficou meio sem saber o que aconteceu com o dinheiro, né, até agora, né? Precisava o Congresso Nacional regulamentar rapidamente o destino dos dinheiros arrecadados em função da Operação Lava Jato, né? Porque até agora parece que os agentes que atuam na operação e são responsáveis pela recuperação do dinheiro desviado, que parece que eles se arvorem donos do dinheiro público. Então, no passado, como você deve estar lembrado, houve uma tentativa do Ministério Público Federal canalizar esses recursos para a fundação, para a criação de uma fundação pública vinculada a, ao Ministério Público Federal. E tamanha foi a gritaria da sociedade que o projeto foi abortado. Depois houve um oferecimento por alguns promotores da Lava Jato de dinheiro para o governo gastar no combate ao coronavírus. E estava até reclamando que esse dinheiro foi colocado à disposição há mais de 40, 50 dias e ninguém estava respondendo. Até que, finalmente, o ministro da Economia autorizou o recebimento desse dinheiro. E a última novidade é que uma juíza federal lá de Curitiba, 13ª Vara, que cuida da Operação Lava Jato, ofereceu para o governo 508 mil reais recuperados pela Operação Lava Jato. Agora, o Corregedor-Geral do Superior Tribunal de Justiça abriu uma sindicância para apurar a origem desse dinheiro, com quem que estava esse dinheiro e como é que foi parar lá na mão da juíza, né? Então, tudo isso deve ser objeto de regulamentação. O Congresso deve disciplinar a matéria para incluir na lei orçamentária tudo aquilo que é arrecadado em função da Operação Lava Jato e ingressar no Tesouro. E daí sair apenas sob forma de pagamento autorizado. Isto é, tem que constar na lei orçamentária anual o pagamento de despesas para diversos setores. Né? É assim que se faz, assim que se controla e fiscaliza a movimentação do dinheiro público. Agora, se ele não entra no Tesouro e vai dando destinação direta, quem é que vai controlar isso? Nem um Tribunal de Contas, nem o Congresso Nacional teria condições de fiscalizar e controlar. Então, por isso que tem que ter uma entrada no Tesouro e daí sair em forma de direcionamento de despesas pela lei orçamentária anual. Professor, essa semana o Facebook ele estendeu e fechou algumas contas, né? Muitas ligadas à família do presidente Bolsonaro, né? E também dizem disseminando ódio por conta de empresas que estão tirando patrocínio. E também nos Estados Unidos. O senhor acompanhou essa situação? Eu estou vendo pela mídia lá, foram fechadas inúmeras contas, né? A maioria das contas vinculadas a familiares do presidente da República, inclusive dos 3 filhos, e de seu assessor, né? Que teria aberto uma conta vinculada ao chamado gabinete do ódio, né? Tudo para veicular notícias falsas, industrializadas, né? Inclusive com um elevado grau de sofisticação, chego até a montar um cenário de entrevistas com repórteres falsos, né? Pessoas revestidas da condição de repórter para tentar dar credibilidade àquelas notícias veiculadas, né? Isso é condenável.
agora, que esses recursos tecnológicos que vão surgindo no dia a dia, aprimorando cada vez mais a sua utilização, bem como contribuindo para o crescimento econômico, para a apreensão da cultura, desenvolvimento da inteligência e tudo mais, é muito salutar. Mas quando utilizados esses instrumentos tecnológicos, sem fundamento ético-moral, aí causam um dano muito grande para a sociedade em geral, devido à insegurança que isso gera para todos nós, porque nós não temos mais a certeza daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro. Não é? Tamanho o grau de sofisticação dessa indústria do fake news que o Supremo Tribunal Federal está combatendo. Né? Isso é muito lamentável que isso venha ocorrendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, é preciso... pois não. Não, é que eu queria dizer que o Eduardo do Estados Unidos está acompanhando o senhor, né? Mandando um abraço àquele aluno do senhor, né? Diz que o livro dele já chegou. Que bom, né? Ele está na terra lá onde o fake news também está atuando com muita intensidade. E ele fez uma pergunta aqui, eu vou repassar para o senhor. Ele falou, professor Kiyoshi, a Amazônia aqui está sendo destaque com aquele projeto do Civan, dizendo que, por conta das queimadas, as empresas estão vendo a exportação no Brasil e importação de uma forma muito complicada, tá? Escreve aqui, tá? Conturbando a imagem do Brasil. O que o senhor acha dessa situação da Amazônia? Que agora com essas queimadas... Realmente, lá agora está sob o comando do vice-presidente da República, o general Mourão, que está conduzindo uma política de preservação ambiental, combate a crime organizado, de desmatamento, incêndios criminosos e invasão de terras indígenas, etc. Então, mas há ainda um perigo no ar, porque a comunidade europeia está querendo botar uma trava nas importações de produtos, não cita especificamente o Brasil, mas de produtos procedentes de países que não respeitam o meio ambiente, ou então que fazem uso de inseticida, pesticidas, etc., que contaminam os grãos. Né? Então, é evidente que isso está diretamente dirigido para o Brasil, talvez sob a orientação do presidente francês, né? Que é rival do Brasil em matéria de agricultura. Professor, aqui uma surpresa aqui, uma estudante não, disse que na época era estudante de Direito, cumprimentei o senhor com uma palestra que o senhor deu no Ceará, né? Há 3 anos atrás, né? Uma pessoa do Ceará agora, a doutora Rivalda. Ela pergunta aqui na palestra, o senhor falou de 2 situações. Uma era ética, outra é educação. E ela está falando que a educação está indo muito mal no país, em todos os estados. E comenta que o senhor, como professor, né, o que o senhor está achando com essa questão do Covid e a abertura das escolas? É uma pergunta interessante. Estou mandando um abraço para o senhor, agradecendo, viu, Deus? Não, a ética está ligada com tudo, no plano legislativo, no plano judiciário, no plano executivo e, fundamentalmente, no plano da educação. Né? Uma educação sem ética não vai contribuir para a construção do futuro do país. Né? Então, a nossa educação, infelizmente, ele não está bem estruturado, né? Está como um pirâmide com base em cima e o ápice embaixo, né? Pirâmide invertida, porque tem que cuidar mais do ensino fundamental, que é a base, entendeu? Mas o que está acontecendo no Brasil é uma preocupação maior com o curso superior,
onde se gasta 5, 6 vezes mais do que se gasta no ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, nós não temos professores qualificados, não temos equipamentos, né, nas escolas modernos, né? Tem escolas aí que sequer tem carteira, não tem quadro negro, não tem janela, não tem água encanada, quer dizer, é um desastre total. Então, você vai formando o pessoal sem a devida alfabetização. Nós estamos formando aquilo que podemos chamar de analfabeto funcional. Isto é, ele tem um diploma, ele sabe ler e sabe escrever, mas não sabe interpretar o que escreveu e o que leu. Tá? Então, esses são aqueles que vão, grande parte são aqueles que vão ingressar nas faculdades. Isso é muito ruim. Professor, aqui o Flecha, que é jornalista, ele está perguntando para o senhor dessa questão do ministro do Meio Ambiente, né, Ricardo Salles, e está falando que o STF está pedindo, inclusive, afastamento dele, né, tocando nesse assunto daquela reunião, né, fadada lá atrás, mas está dizendo que é um ministro que está complicando a situação a visão da Amazônia aqui, né? É a mesma coisa, né, que o senhor estava falando, né? Mas está perguntando o que o senhor acha, né? Outra troca de ministro. Emendou. Ele disse, professor, que eu acho que faz alguns meses, ministro da Saúde, ministro da Educação. Como é que o senhor vê essa situação? Você falou do ministro do Meio Ambiente. Ele está sendo acusado de prática de ato de improbidade na modalidade de desvio de finalidade. Porque o que ele está fazendo lá no Ministério não é atribuição do Ministério, ele está fazendo outra coisa. Então, os promotores estão acusando o ministro de estar quebrando as normas de preservação do meio ambiente e chegaram até a fazer o uso daquele vídeo famoso de reunião de 22 de abril, né, que deu toda essa confusão toda lá no Supremo Tribunal Federal. Né? Naquele vídeo, esse ministro teria falado em tocar boiada, uma coisa assim. Como quem diz, aproveitar a confusão da coronavírus e quebrar as normas de proteção ambiental. Né? Então, por causa disso, ele está respondendo uma ação judicial por ato de improbidade na forma da Lei 8.429 e os estão pedindo afastamento liminar. Isso é impossível. A lei só permite a perda do cargo em definitivo com a sentença judicial, a sentença de mérito, e não no início da ação. Não existe liminar para afastar quem quer que seja, que esteja respondendo um processo por ato de improbidade, a menos que ele estivesse prejudicando, destruindo as provas no curso da ação. Aí ele pode ser afastado. Né? Fora disso, não. Agora, sendo condenado, ele vai perder a função e vai ficar inelegível pelo mínimo de 3 anos e o máximo de 5 anos. Agora, o senhor é complementar? Professor? Quem mandou um abraço para o senhor agora foi o Marco Cojolans, que disse que chegou tarde, mas está com um cafezinho assistindo aqui, né? Diz que ele está renovando o convite para o senhor para fazer um webinar. Agora virou tudo webinar, né? Para palestrar na ordem, agora pelo computador, como o senhor pediu semana passada. Tá bom, estou à disposição. Hoje adiantamos um pouco o programa, porque logo mais eu estarei numa solenidade de despedida do cônsul-geral do Japão em São Paulo, o senhor Yasushi Noguchi, um diplomata amigo da gente, que me prestigiou bastante, então preciso estar presente, ainda que de uma forma virtual, nessa festa de despedida. Professor, só para encerrar a questão da Amazônia, a Ioneli Gomes, ela falou assim, o que eu acho, com relação ao desmatamento da Amazônia, segundo uma entrevista com o ministro do Meio Ambiente,
a falta de condições de sobrevivência da população seria o principal motivo? Qual a sua opinião sobre o assunto? Ela falou que é aquela história, né, que são várias populações, tal, que o desmatamento complica ali também a sobrevida deles ali. É aquela questão dos indígenas, professor. O que o senhor acha, né? São 100 e poucos povos ali, né? Bom, aí a minha opinião pessoal não interessa. O que tem que observar é a legislação em vigor. Pressupõe que o Congresso, ao promulgar a legislação de proteção dos povos indígenas, ele está interpretando o anseio do povo brasileiro. Então, você tem que curvar-se ao que está na lei. Mas, pessoalmente, eu acho que é muita terra para pouco índios, né? Considerando que os agricultores brasileiros estão lutando para ter o seu pedaço de terra para plantar, né? E não tem. Né? Então, é uma matéria para você pensar, mas isso é de competência do Congresso Nacional. Se quiserem dar 1/5 do território nacional para os indígenas, e que nem por isso eles vão conseguir sobreviver sem o auxílio financeiro da União, né? Então, é dos representantes do povo. Professor, que eu acho, o Marco Jorós está perdendo. Por favor, não esqueça de fazer minha pergunta. Eu vou perguntar, então. Ele disse que agora, professor, que está aqui, ó. Que eu acho, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, determinou que na terça-feira passada, a Operação Lava Jato, Paraná, no Rio de Janeiro e São Paulo, entregue à Procuradoria-Geral da República toda a base de dados de investigação. Ele pergunta, será que a Lava Jato vai suportar? Né? Estão esquecendo da Lava Jato? Professor, o que o senhor acha desse pedido? É que entregar todo o material. Eu acho que algumas autoridades importantes, incomodadas pela Operação Lava Jato, devem ter representado ao Ministério Público Federal, e daí o Procurador-Geral da República deve ter tomado providência junto ao Supremo Tribunal Federal, e o presidente, então, determinou a entrega dessas informações, dessas bases de investigação, porque acredita-se que muita gente que tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal está sendo investigada de uma forma assim, regular, como se fosse um cidadão sem foro privilegiado. Né? Então, em parte, se há essa suspeita, eu acho que está correta a decisão do presidente do Supremo. Professor, está aqui ainda o Marco aqui. E o Leopoldo também entrou, né? A gente comentou e falou, eu estou aqui de novo, professor Quiocho, para lembrar do senhor da nossa entrevista. Olha, o Marco estava citando aqui uma situação que o Rodrigo Maia falou essa semana, que foi a questão aquela questão da desoneração da folha de pagamento, né? Está lá no Congresso para assinar, estão discutindo se isso vai melhorar a questão da governabilidade, do emprego. E pergunto, o que o senhor acha? Já Bolsonaro, o presidente, vetou alguns pontos. O que o senhor acha dessa situação da desoneração da folha, professor Quiocho? A desoneração da folha, segundo a legislação pertinente, ele tinha uma data certa e determinada, que tinha que cessar em 31 de dezembro de 2020. Né? Isso aqui estava na lei. Agora, se você bota um jabuti em cima de um projeto do Executivo, para prorrogar para 21 de dezembro de 2021, você vai acabar estragando o planejamento econômico. Né? Então, você não pode suprimir receitas para o ano que vem sem pensar numa fonte alternativa de receita. Qual é Porque suprimir receitas não vai implicar diminuição de despesas. Não é? As despesas necessárias deverão ser feitas de uma forma ou de outra. Então, para isso, você tem que ter receitas. Não é? Então, sem
planejamento a médio e longo prazo, você não pode suprimir essas receitas, ainda que esteja dentro de uma crise econômica, com enfraquecimento do potencial de produtividade das empresas. Mesmo assim, você não pode suprimir receitas. O que o governo pode e está fazendo atualmente, incentivando a continuidade da atividade através do programa emergencial de manutenção da renda e do emprego, através de financiamento das pequenas e microempresas, e através de um projeto que o Congresso está discutindo, que é o PERT Covid-19, isto é, um programa de regularização tributária que vai vigorar a partir de 2021, para você pagar em suaves prestações mensais o tributo que vencer ou que for constituído até 31 de dezembro de 2020. Então, a sobrevivência das empresas está nesse projeto. Então, eu acho que o presidente da República ele exerceu uma prerrogativa dele de vetar. Agora, o Congresso também tem a sua prerrogativa de rejeitar o veto. Só que, rejeitando o veto, prorrogando por um ano a desoneração da folha, certamente o governo vai inventar uma medida provisória para implantar a CPMF. Então, isso daí é praticamente forçar o governo. Aliás, o ministro da Economia já está doido para reintroduzir a CPMF. E o presidente Rodrigo Maia está dando munição para ele fazer isso. Seria um desastre o retorno da CPMF. Quem está mandando aqui, dando um oi para o senhor, é o doutor Thales Castelo Branco, está aqui. Aqui uma presença, uma mulher ativa, que está perguntando para o senhor, a Michele Marie, presidente da Abracrim, lá do norte do país, né? Ela é da área criminal, né? E ela pergunta ao professor que eu acho, boa tarde, disse que já se palestra do senhor, perguntou o seguinte, ela falou que agora o Queiroz teve prisão domiciliar, né? E alguns criminalistas estão achando, né, uma situação difícil, inclusive a esposa dele, né? Alguns criminalistas estão achando privilégio ou não. O que o senhor acha disso? É que agora deram prisão domiciliar para ele, porque disseram que ele está com câncer na próstata, fazendo tratamento, e para a esposa dele também, que disse que vai se entregar. Um abraço para a doutora Michele. Ela assiste às palestras do senhor. Mas o Conselho Nacional de Justiça regulamentou os casos de prisão domiciliar em época de pandemia. E, segundo o ministro que autorizou essa prisão domiciliar, esse Queiroz, esse cidadão, reunia todos os requisitos, se não me engano, da resolução número 12 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta as hipóteses de prisão domiciliar. Só que é uma prisão domiciliar peculiar, não é que ele vai ficar na casa dele com os familiares. Ele vai ter que escolher um imóvel onde ele vai ficar isolado. Tem que fazer o corte de telefone, tem que recolher o celular, computador, laptop, enfim, ele não pode ter comunicação com o mundo exterior, só podem adentrar pessoas autorizadas, dentre os quais os advogados e médicos previamente constituídos, e alguns familiares. E estará sujeito a uma vigilância policial dia e noite, fora o monitoramento eletrônico. Então, não é uma prisão domiciliar para você ficar na sua casa com a sua família. Perfeito. Professor, olha que agora uma audiência, o doutor Rubens Calvo, médico, né, que fala muito do Covid, e ele deu boa tarde para o senhor, tudo, e está perguntando o seguinte, o que eu acho, agora tivemos o Ministério do Planejamento da Educação está
planejando a volta às aulas, e todos os estados, secretarias e tal, ele vê como preocupação a questão da volta às aulas. Mas ele pergunta, constitucionalmente, a gente já perdeu o ano, tal, ele que é médico, ele fala, o que o senhor acha como professor? Né? Porque a pandemia não está controlada. Né? Manda um abraço para o senhor. A volta às aulas não seria, assim, um retorno em massa dos alunos. Deveria ter certos protocolos, tem que haver uma diminuição do número de alunos por sala. Então, há necessidade de casar a aula presencial com a aula online. Né? O problema maior está na rede pública, onde os alunos, em sua grande maioria, não dispõem de conhecimentos técnicos para operar no computador e nem dispõem desses aparelhos, nem de notebook, nem de tablet, né? Ou computador de mesa. Então, os alunos da rede privada, em sua grande maioria, apenas 6 ou 7% dos alunos que não dispõem dessas tecnologias. Então, fica bastante prejudicado essa aula virtual para os alunos do ensino oficial, né? Professora, eu tinha comentado com o senhor, né, a gente está chegando ao final, e eu até pedi para o João Borro, que está lá no PROCON, né, ele está até assistindo a gente, né, e também teve Covid. Ele disse que é uma honra estar vendo o senhor já foi na Lesp, ele foi chefe de gabinete da presidência da Lesp, hoje está no PROCON. E aí, a gente comentando à tarde, ele falou, o PROCON está com várias ações da questão da Enel em São Paulo, porque as contas estão vindo extremamente altas. Né? Eu tenho... comigo aconteceu, com o Kodorowski aconteceu, e eu estava comentando da explicação do senhor. Ele faz uma pergunta, o que o senhor acha disso? O serviço da Enel está equalizado? Ele está lá no PROCON, né, professor? Parece que houve um aumento exagerado da ordem de 40% para os consumidores em geral, por conta dessa legislação da pandemia, que obriga o fornecimento gratuito por uma série de integrantes de várias classes, né, que não têm o poder aquisitivo. Né? Como a energia é um item vital, você não pode simplesmente deixar de fornecer para quem não tem condições de pagar. Então, a conta está sobrando para aqueles que conseguem pagar, entendeu? E sem esse aumento, normalmente, a tarifa de energia elétrica já era cara. Em primeiro lugar, porque invertendo o princípio constitucional que faculta alíquotas seletivas em função da essencialidade do produto, eles estão tributando 25%, alguns estados 30%, a energia elétrica, quando a maioria das mercadorias e produtos são tributados a 18%. Então, eles estão tributando onde rende mais, onde é mais fácil de arrecadar, porque arrecadar através da conta de luz é fácil. O fisco não precisa fazer nada, entendeu? A própria concessionária embute esse tributo na conta de luz e vai repassando mensalmente para o fisco. Então, é uma forma cômoda de extrair recursos dos contribuintes. E mais ainda, não é apenas o ICMS, o PIS/COFINS que incide. Tem uma série de penduricários que, para cobrir despesas que a União deveria estar cobrindo através da lei orçamentária, a dotação concedente a investimento, eles estão cobrando das distribuidoras esses valores. E as distribuidoras, para não ter que brigar com o poder concedente, eles simplesmente estão repassando para o consumidor. Então, você está pagando a taxa de expansão de energia elétrica no Estado,
a taxa de distribuição, a rede de distribuição, a taxa de manutenção das, dos instrumentos de geração de energia elétrica, enfim, 10, 11, 12 penduricários em cima disso daí, entendeu? Então, aos poucos, o Superior Tribunal de Justiça vem declarando a inconstitucionalidade dessas taxas embutidas no preço da tarifa, a tarifa de energia elétrica. Mas, infelizmente, não há ainda uma doutrina pacificada, nem jurisprudência pacificada, para permitir o ingresso direto do consumidor contra a distribuidora na cobrança desses valores indevidos. Né? E ele acha que você, consumidor, você não tem relação jurídica com o fisco, você não pode entrar com ação. Quem tem relação jurídica com o fisco é a distribuidora que é o contribuinte do imposto. O Borro está agradecendo, o João Borro, né, lá está agradecendo lá a resposta do senhor, e agora o doutor Leopoldo, assistindo de novo, ele falou, mestre, então, pelo menos, como é que a gente assiste o senhor agora, depois do programa, agora, o senhor falou que vai participar do ato de despedida do imperador, né, do cônsul, né? É isso, né, professor? Cônsul geral. Cônsul geral, isso. E ele está falando, então, pelo menos quero assistir o senhor de novo aqui, convidou o senhor outra vez, disse que não vai desistir, não, de convidar o senhor. Mas que horário? É daqui a pouco, que eu acho, dá para assistir ou é depois te mando o link lá, se você... Eu não sei se eles vão admitir a entrada. Deve ficar em algum lugar também, né, professor? Mas eu te mando o link, se você quiser, você assiste. O Eduardo está agradecendo o livro, ele disse que chegou lá, viu? Ele está reportando o senhor, demorou 10 dias, mas chegou nos Estados Unidos. Com pandemia, acho que foi um tempo até curto, né, para chegar o livro. Né? Foi tão difícil. Quando vier ao Brasil, ele vai passar tudo isso para o senhor estar presente aqui. E se o senhor for até lá, ele diz que lá ele está com o escritório, uma beleza, né? E o Marco Kojorowski aqui mandando um abraço para o senhor, o doutor Eric também. O Marco diz que o doutor Leopoldo não desiste, né? O senhor, por favor, dá entrevista para ele, que ele está com ciúmes. Professor, eu agradeço bastante o senhor e boa festividade, não é festividade, bom evento agora, né? Para o senhor daqui a pouquinho, né? Se puder ver, senão a gente assiste de outra forma, né? Queria agradecer ao senhor. Tá bom. O doutor Marcelo entrou agora, ele falou, o senhor tem que vir para São Paulo. É bom, pelo menos. Café, ele disse que o café aqui está esfriando. Tá bom. Professor, obrigado. Até sexta. Até sexta. Tchau.